palestrante é o João Batista Pereira da Costa. Ele é economista e pós-graduado em MBA e Gestão Financeira e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é consultor do Sebrae São Paulo, coordenador e professor universitário de pós-graduação, com atuação nas áreas de administração financeira, orçamento empresarial, empreendedorismo, formação e aspectos tributários. Políticas públicas voltadas para micro e pequenas empresas. Por favor. Pessoal, boa tarde a todos. É uma honra, um prazer estar aqui na CI, Casa dos Empresários, parceiros do Sebrae, parceiro das universidades aqui em Ribeirão Preto. Esse período de meia hora aqui para falar é muito extenso. Então, eu vou tentar ser bem objetivo, focado o mais rápido possível para tentar focar aqui em finanças. Depois dessa brilhante apresentação de criatividade, inovação, conectividade entre as pessoas, né? Eu só quero pegar esse gancho para mostrar assim, que nessa parte financeira precisa ter controles, precisa ter dedicação, senão a gente não consegue avançar, não consegue conhecer os números da empresa. O perfil do profissional que vai trabalhar em finanças é aquela pessoa que gosta de número, gosta de concentração. Vamos colocar entre aspas, tem que estar fechado. Se aquela pessoa que interage muito, sai muito, não consegue parar e concentrar, vai ter uma certa dificuldade aí nos controles, tá bom? Então, quando a gente está falando em gestão financeira ou controles, existem vários. A gente tenta colocar como se fosse um alicerce, vocês já ouviram falar plano de contas ou centro de custos. Então, isso aí precisa estar muito bem descrito, parametrizado, organizado, revisto de tempo em tempo para ver se isso daí está certo. É da derivação desse plano de custos que vai sair, vamos colocar custos, despesas, as despesas variáveis, as despesas fixas, as despesas financeiras, investimentos, e focando um pouquinho em custos. Nós que somos professores, né, então a gente tem que estudar, pegar muitas referências bibliográficas, teóricas, aí da CEF, a SAF, Gitman, né, que são os grandes pensadores, escritores, consultores, professores dessas áreas. Eles deixam bem claro que custo é o que está diretamente ligado ao produto. E todas essas outras contas são despesas. E aí a gente depara com os nossos colegas contabilistas, eles gostam quando a gente usa esses termos, esses conceitos corretamente. Só que aí a gente trocando ideia com eles, a gente fala, só que a nossa vida, o dia a dia, saindo um pouquinho da teoria, e quando a gente vem para a prática, na nossa conversa com o empresário, tudo para eles é custo fixo, custo variável, custo semifixo, semivariável, custo. E aí, então, sempre quando eu vou conversar com os empresários, que ele vem falar, de custo, você está querendo falar o quê? O que é isso? Dá um exemplo para mim. Telefone. Tá bom, então vamos lá. Porque é uma coisa e o dia a dia. Tá bom? Então, sempre nas consultorias eu tento sentar e alinhar o conceito, o nome, para poder dar sequência. Bom, vamos lá, vamos passar um pouquinho de slide aqui para a gente ver algumas coisas. Aqui, um pequeno resumo é que a importância dos controles, a veracidade, fidedignidade das informações, pessoal, é fundamental, ok? Dentre os vários controles. Quando você faz esses controles corretamente, gera ferramenta, gera informações confiáveis para que nós possamos fazer a análise desses números, desses indicadores, da situação e aí sim tomar decisões, ok?
É importante entender essa sequência de preparar, alimentar, poder fazer a comparar com o mercado, com outras empresas, com o segmento, para depois poder tomar as decisões. Então, vou explicar isso bem, porque tomar decisão, tá bom, não tem, ou é confiança. A decisão é a última etapa. Eu preciso preparar, ter confiança na informação, fazer as análises, tudo primeiro para depois as decisões lá na frente, ok? Bom, vamos lá. Gestão financeira como um todo é muito análise de balanço, vários outros indicadores. E o que a gente sente e percebe muito, tanto numa faculdade, às vezes até numa pós-graduação, no dia a dia do empresário, muitos não conseguem fazer o mínimo, o simples. Então, quando a gente falou aqui de plano de contas, custos, despesas, tanto despesas fixas, né? Um exemplo, independente da venda, a estrutura da empresa, alguns exemplos, dependendo do tipo de empresa. Telefone, aluguel, as despesas variáveis, diretamente ligadas às vendas, impostos, comissões, fretes de entrega, taxas de cartões, no setor da indústria, né? Matéria-prima, etiqueta, embalagem, tudo isso vai entrando aí na minha variável. Quanto mais eu vendo, quanto mais eu produzo, mais eu vou pagar aí. Se porventura caírem ou diminuírem, é para esses valores também diminuir. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Os custos das mercadorias, pessoal, é muito importante. A gente só faz uma comparação rápida, fácil e simples quando é um comércio. O produto chega pronto, né? Uma blusa, uma calça, um sapato, uma garrafa de Coca-Cola, uma cerveja, um leite. Então o produto vem pronto, é mais fácil, só preciso ver o que está embutido nesses custos aí, se tem um IPI, se tem um frete, se tem um diferencial de alíquota de outro estado, mas é uma coisa mais fácil ali, mais simples. Agora, quando é indústria, aí precisa ser trabalhado detalhes, aprofundar nisso. Na nossa experiência também existe vários tipos de indústria. Quando é uma indústria que faz vários produtos do mesmo tamanho, da mesma quantidade, é mais fácil você padronizar. E quando você pega, o que a gente, alguns exemplos lá, fabricação de móveis, vai um certo tamanho de madeira, de cola, às vezes um balcão, um armário, ou outros tipos de mesa, né? Tamanho, cola, dobradiça, tambor, a parte de ferragem, dependendo do tipo de empresa, uma pintura que vai ali. A gente brinca um pouquinho, traz também para uma coisa simples, uma cozinha ou uma padaria, cada bolo, né, com certo tipo de ingrediente, salgados, quantidade, e às vezes ainda vai quilo de farinha, litro de leite, unidade de ovos, e tem gente que tem dificuldade de como fazer essa receita, como calcular os custos adequadamente de cada ingrediente, quanto que ficou essa receita, qual é o rendimento desse produto. Então, o resumo é separar matéria-prima, ingrediente, insumos, embalagens. Na indústria, mão de obra, vai estar entrando tudo aqui. Das despesas fixas e variáveis, das despesas financeiras, dos investimentos. O último curso que eu fiz com o pessoal da USP aqui em Ribeirão Preto foi muito legal, foi uma coisa rápida, mas surgiu um termo novo. E eu, puxa, que legal.
E é atual. Algumas empresas, às vezes, faz o tal do refis, tem dívida, né, de impostos. E aí tem que pagar depois isso. Isso entra onde? É despesas fixas? Não. É despesas variáveis? Não. É custo de matéria-prima? Não. É despesa financeira? Não. É investimento? Não. O que é isso? Olha que termo bacana. Despesas extraordinárias. Preciso separar isso e começar a controlar isso. Um outro exemplo, só para vocês terem uma noção. Atendendo um empresário lá, ele é sócio com o pai dele numa outra empresa. E a outra empresa teve problema, teve dificuldade financeira, está tendo, né, penhor, não sei o que lá. E o juiz deu grupo econômico e está debitando da empresa dele aqui. E agora, onde que eu jogo isso, João? Custo de mercadoria? Não. Custo fixo? Não. Despesas fixas? Não. Despesas extraordinárias. Ele vai ter que estar pagando por um certo tempo e não entra nesses halls que está aí na literatura do dia a dia. Preciso controlar isso. Isso sai do lucro da empresa. E a pergunta agora, repasse para o preço de venda? Então, isso. Toda pergunta que a gente sempre faz em finanças, a primeira resposta é depende. Tem uma coisa muito forte que ajuda a definir preço de venda. O que é? Mercado. Tem gente que fala concorrente. Cuidado, concorrente pode estar fazendo tudo errado, vocês vão acompanhar o concorrente. Mercado. Mercado é no mínimo 3 coisas. Concorrente sim, mas clientes, quem é meu público-alvo, para quem que eu quero vender, o que ele valoriza, e também os fornecedores. Dão informações, dão orientações e estimativa. Tem fornecedor que impõe teu preço de venda, dependendo do setor, do segmento. Você tem que vender no preço que eles vão sugerir. Se você vender fora, eles mudam o preço. Você levantou a mão? Sim, deveria ter sido lançada. Sim, sim, você tem razão. Deveria ter sido lançada, está nos custos, mas não foi paga. E agora ele tem que pagar. E aí? Não entra? Entra. Entra nas despesas extraordinárias. Para saber qual é o resultado, se a empresa está dando lucro, tenho que pagar essas contas, ou existe o ponto de equilíbrio contábil, econômico, contábil ou financeiro. Ponto de equilíbrio ou operacional ou contábil. Aí tem ponto de equilíbrio financeiro, você tem alguma dívida, alguma conta para pagar. E o ponto de equilíbrio econômico, que é ainda tudo isso mais um lucro desejado pelo empresário. Então, pelo menos, para não ficar criando mais conceitos, eu pego essas despesas extraordinárias, somo junto com as minhas despesas financeiras lá, o investimento que eu tenho para pagar, para saber quanto que eu preciso vender, faturar para pagar as contas. E se eu não paguei lá atrás, foi por quê? Porque eu não quis? Na maioria das vezes não, porque o empresário não conseguiu gerar caixa ou resultado suficiente para pagar todas as contas, por isso que ele deixou de pagar. Mas vai ter que pagar, né? Então, pelo menos nesses controles precisa ter, que eu preciso gerar resultado suficiente para pagar todas as contas, inclusive essa despesa extraordinária que está vindo de ou refis ou de um outro lugar que nem contava ali na empresa. O melhor que eu acho, que eu gosto desses debates, ou às vezes até a gente também poder sentar como estudante, estar aprendendo e acompanhando, é isso que a gente vai aprendendo alguns termos novos, vai trocando essas experiências. E a melhor coisa que tem é poder dividir, ajudar vocês a entender um pouquinho melhor alguns nomes, algumas nomenclaturas e fazer o tal dos controles financeiros. Ok? Fluxo de caixa, pessoal. Tem um slide num curso do Sebrae, chamado Na Medida, Gestão Financeira, que a primeira frase que está lá, eu peço para os empresários lerem. Sabe o que está escrito lá? Ferramenta indispensável. Quer dizer, não se dá para se falar em controles financeiros se eu não falar de um fluxo de caixa. Quanto que entra, quanto que sai, para onde sai,
eu preciso saber isso uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Como é que está a minha projeção financeira? Se eu tenho dinheiro sobrando, se tem dinheiro faltando, para que eu consiga tomar sempre as melhores decisões referente à empresa, ao empresário. Poder negociar com antecedência com os bancos, linhas, no dia ou próximo, as melhores taxas. O que é melhor? Capital de giro, antecipação de cartão, sei lá, um financiamento de uma máquina, de um equipamento. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta indispensável. Por ali também é uma maneira mais simples, mais fácil de ver a minha necessidade de capital de giro. Se eu vou precisar de dinheiro, quanto de valor, quando, de tempo que eu vou precisar isso daí, se é daqui 1 semana, se é daqui 1 mês, se é daqui 3 meses, se são vários meses durante o ano que vai faltar recursos. Isso também que a gente está conversando aqui, pessoal, não é só teoria. Eu tenho 20 anos de Sebrae, mais 10 anos de ex-Banco Nacional, mais 5 anos de uma outra consultoria que eu trabalhei. É vivência, é ver ali na prática como é que funcionam as coisas. Nós tivemos que fazer uma negociação uma vez com o Banco do Brasil, uma empresa de Catanduva, que se não tivesse o fluxo de caixa projetado para 3 anos, o banco não ia fazer a operação. O valor era alto. E através do fluxo de caixa que a gente conseguia mostrar que se o banco debitasse todo o valor da dívida, não ia ter condições de pagar. Se o banco alongasse a dívida, desse uma carência de 6 meses para a empresa poder capitalizar, pagasse num juros razoáveis que a gente estava tentando negociar na época, ainda ia ter meses que ia faltar dinheiro. A empresa ia ter que recorrer a banco para honrar em alguns meses. E tomando 2 decisões muito importantes. Uma, melhorando o mix de produto, estava entrando com uma linha de produtos novos, e ia ter que fechar, é como se fosse, né, era um grupo econômico muito grande, muito forte lá, mas eles tinham que fechar alguns, como se fossem mini mercados, coisas pequenas em algumas cidadezinhas ali perto, que só gerava prejuízo. Então ia ter que fechar isso para diminuir despesas e aumentando a receita com essa linha de produto novo que estava entrando. Mesmo assim, ia ter meses de dificuldade, olhando dados históricos da empresa e já fazendo projeções com a entrada dessa linha de produto novo com crescimento, lá na época 10%, 15% ao ano de crescimento. Então, são ferramentas importantíssimas de planejamento, de controle, de definições de metas e de acompanhamento daquele resultado que foi previsto. Ok? Pessoal, e demonstrativo de resultado? Tal do DRE. Dá para viver sem essa ferramenta? É através que a gente fala do DRE que eu olho se a empresa gerou lucro ou não, que eu olho na horizontal, na vertical, os indicadores, para ver quanto que está o percentual das despesas variáveis, quanto que está o custo fixo ou despesas fixas está representando ali do meu faturamento. Esse número é ideal, lucratividade. Para tomar uma decisão com relação ao aspecto tributário que a gente falou, é melhor ser sistema simples? É melhor ser lucro real? É melhor ser lucro presumido? Como que eu tomo essa decisão se eu não faço uma análise no DRE? Se eu não olho o percentual da minha lucratividade? O governo tem isso bem claro, bem definido. Qual que é a lucratividade no setor da indústria e do comércio que o governo presume? Calma, um de cada vez, pessoal. 8%. Na indústria e no comércio, o governo presume que a lucratividade é de 8%. Se a minha empresa estiver acima disso, vale ser, lógico que tem que fazer um planejamento tributário, mas vale ser ou sistema simples ou lucro presumido. E se a minha lucratividade for abaixo de 8%, lucro real. Vou pagar menos impostos aqui, ok? 32% é na área de prestações de serviço. Não consegui na minha vida, nem acadêmica, nem consultor, ver uma empresa de prestação de serviço que dá 32% de lucro. Tem um detalhe importante também aí, né? Qual que é?
pessoal tem vergonha de falar. É um negocinho chamado Prolabore, né? Então, tem muitos empresários que têm um Prolabore elevado. Se o Prolabore é elevado, vai diminuir meu lucro. Aí o percentual não vai dar 32% nunca, né? Agora, mesmo que não tenha Prolabore elevado, no meu dia a dia, no meu acompanhamento lá, ou se tiver alguém aqui dentro que tem empresa de prestação de serviço, que tem uma lucratividade ali na faixa dos 20%, pode comemorar. Tá? Hoje a competitividade está muito grande, custos e despesas também, né, pressionam muito, e aí levando ali na ponta do lápis, planilhadinho, não é fácil chegar nesse resultado que o governo presume não, ok? Bom, formação de preço, eu vou passar alguns slides aqui, bem rápido, que já me levantaram umas placas ali que o meu tempo já está esgotando, só para a gente, assim, o custo que a gente fala, ó, controle da entrada e apuração por ou quando comércio ou quando eu faço a produção. Isso aqui não é segredo para ninguém. Ganhar na compra. Se eu comprar mal, não vou conseguir ter um preço de venda competitivo. Preciso comprar bem. Se eu conseguir comprar bem, eu consigo formar um preço de venda adequado. Produtividade, pessoal, isso aqui, amanhã o Bruno vai estar aqui do Sebrae falando com vocês de serviço, é uma briga constante. Você vai conversar com o empresário, ele não quer parametrizar, ele não quer definir, ele não quer padronizar um tempo para a realização do serviço. Ele sempre vai pegar aquele caso, exceção da exceção da exceção, e ficar, mas não dá, não dá, não dá. Não pode, não pode, não pode. Então a gente tenta orientar ele e fala, olha, você tem que ter uma média, tira a exceção, acompanha essa produtividade, senão vocês não vão conseguir ganhar dinheiro. Dentro do próprio Sebrae, se fala em produtividade. Nós estamos sendo monitorados, acompanhados pela hora, olho no cliente, e vamos dizer assim, hora, tempo, parte burocrática chata, ler e-mail, responder, reunião, não sei o quê, não sei o quê. E aí tem muita gente que fala, né? O Sebrae não faz nada, os caras são folgados. Aí lá vê a produtividade, pessoal, tem que ser no mínimo. Vamos colocar aí, a minha está em 85%, mas o Sebrae quer no mínimo 75% de produtividade, olho no olho com o cliente. Deixa o aspecto burocrático para outros. Consultor é tete a tete com o cliente. Consultorias de 1 em 1 hora, consultorias de 2 em 2 horas, consultorias de 4 em 4 horas da empresa, os cursos, pós-curso, atender todo esse pessoal. A medição lá está muito legal. Nós também estamos aprendendo bastante com isso. Bom, o comércio é fácil, o valor de aquisição. Na indústria, matéria-prima, insumos, embalagens, se tem lá também os custos para essa coisa. Vocês já ouviram falar muito aí do tal dos... a separação dos custos de... faz tempo que eu não vejo isso, que eu fiz um exercício na FGV. Já volto aqui. Tem que ver processos, etapa, o tempo de produção de cada uma das etapas. Na indústria, tem que ter as medições, hein? Eu já volto aqui. Os serviços, principalmente produtividade, tempo, hora. Também é a mão de obra direta aplicada e o material utilizado. Vamos em frente. As despesas variáveis, já foi comentada, impostos, comissões, frete de entrega, taxas de cartões de crédito ou boletos. A indústria, às vezes, ela não vende no cartão de crédito, ela vende para o distribuidor, para o atacadista ou para o pessoal revender, e às vezes é boleto na grande maioria. Mas os bancos cobram por boleto. Se você pedir baixa, ele te cobra. Você pede prorrogação, ele te cobra. Você manda para cartório, ele te cobra. Tudo ele te cobra.
e é variável porque está ligado ao volume de vendas. Lembrei aqui, ó, tal do custeio ABC, né? Então tem processo, etapa, precisa ser trabalhado lá. Vamos para frente. Bom, aqui, vamos colocar todos. Nos exercícios que nós fazemos dos cursos do Sebrae, despesas fixas, pessoal, água, luz, telefone, aluguel, prolabore, caneta, lápis, borracha, essa relação ela é enorme. O que eu quero só resumir despesas fixas é que define a competitividade da empresa. Se a empresa vai sobreviver no mercado ou não. Ponto de equilíbrio, vai despesas fixas. Formação de preço de venda, vai despesas fixas. Isso precisa estar muito bem controlado. Ok? Às vezes, o empresário, eu vou usar esse termo assim, ó, gasta dinheiro sem necessidade. O que a gente dá como exemplo lá no Sebrae, as coisas estão mudando, mas assina 5 jornais, tem TV a cabo lá para 50 canais, coisas que ninguém vê, ninguém assiste. Isso que é jogar dinheiro fora. Precisa pensar se precisa de algumas coisas, precisa modernizar, precisa investir, precisa automatizar. Tudo isso para diminuir custos, despesas. É uma frase legal, né? Todo mundo viu. Custo é igual unha. Tem que estar cortando todo dia. Senão o empresário não vai ver lucro na empresa. Aqui, vamos passar aqui que tem uma parte teórica falando do que é. Só para mostrar a ferramenta bem rápida aqui, ó. Aqui. Essa é legal. Bem rapidinho, pessoal, o fluxo de caixa é as entradas dia a dia na empresa e as saídas. Fluxo de caixa, a principal função do fluxo de caixa é mostrar com antecedência para o empresário, ó, opa, como que está a situação de caixa. Dia 3 tem dinheiro sobrando, quanto que está sobrando. Dia 4 tem dinheiro sobrando, quanto que está sobrando. Olha, dia 5 vai faltar, quanto que vai faltar. Dia 6 também vai faltar. Ufa, até que enfim vai ficar positivo. Para que o empresário possa tomar sempre as melhores decisões favoráveis à empresa. Se deixar aqui, a gente fica 4 horas, que é o exercício, só para falar aqui. Bem rapidinho. Eu posso fazer um desconto, uma antecipação aqui, né, de duplicata, eu posso prorrogar os meus pagamentos para fornecedores, eu posso fazer liquidação, saldão, bazar, olha, o cliente vai gostar de entrar na minha empresa, comprar um pouquinho mais barato. Então, são inúmeras decisões que podem ser tomadas fazendo a análise aqui do fluxo de caixa, ok, pessoal? Pode entrar... Pegar capital de giro, aporte de capital do sócio, são várias as decisões. Só comentei algumas mais rápidas. Por fim, isso aqui que é extremamente importante. Quando eu faço aquela parametrização do plano de contas, alimento direitinho, eu consigo visualizar qual foi o meu lucro em reais e o percentual lucratividade da minha empresa. Eu consigo ver qual é o percentual das minhas despesas variáveis com relação ao meu faturamento. São esses os indicadores que a gente comentou que são muito importantes fazer uma análise de uma empresa. É através do DRE que eu olho na vertical esses indicadores que eu vou comparar com o mercado, que eu vou olhar na minha empresa. É através desses indicadores que eu vou tomando as decisões na minha empresa. Aqui nós falamos das despesas variáveis, um exemplo, isso aqui é tudo exemplo hipotético, 8%, das despesas fixas, 25%, do custo da mercadoria, do custo de fabricação, aqui 57%, a metodologia é o faturamento ou as receitas, né? Menos o variável, menos o custo da mercadoria, da minha margem de contribuição ao lucro bruto, menos as minhas despesas fixas, dá o meu resultado. Pode ser lucro ou prejuízo. E este indicador aqui, que é o tal da lucratividade que eu falei com vocês. É isso que o empresário precisa olhar para tomar a decisão do planejamento tributário.
E aí depois vem despesas financeiras, investimentos, despesas extraordinárias, tudo para baixo do lucro da empresa. Perdas, prejuízos, desperdícios, também é preciso medir este percentual, ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilos aqui? Aqui, quando nós elaboramos, a gente já tentou colocar o ponto de equilíbrio para o empresário, fatura 21 gera lucro, mas ponto de equilíbrio mínimo de R$15.000 para ficar no 0 a 0. E aqui se tem despesa financeira, ponto de equilíbrio após o pagamento das despesas financeiras, tá? Bom, vamos para frente. Só assim, uma pincelada. Só voltar aqui, pessoal, ó. Essa frase aqui também é importantíssima. Preço de venda ideal é aquele que cobre todos os custos, despesas e ainda sobra um lucro para a empresa, ok? Bom, vamos lá, o meu tempo está esgotado, mas só bem rapidinho, olha só. Todos aqueles componentes que nós falamos de custos variáveis ou despesas variáveis, impostos, comissões, a estrutura da empresa, água, luz, telefone, tudo vai na hora da composição para formar o preço de venda. Então, a soma de tudo isso dá 43. Isso aqui é uma das fórmulas, tá? 100% menos o 43, que é a soma, 57 dividido por 100, 0,57. Isso aqui é o tal do markup divisor. Tem empresário que não gosta de usar divisão, ele acha que perde dinheiro, só gosta de fazer multiplicação. Respeito. Existe também mais uma continha, eu encontro o meu markup multiplicador. Pego o custo, multiplico pelo markup e acho o preço de venda do produto. Lembrando que todos os custos e despesas, inclusive uma margem de lucro, estão contemplados aqui na formação do preço de venda. Para chegar aqui, eu preciso ter a tal da parametrização, organização, acompanhamento, apuração. Com essa preparação certinha, um sistema adequado, a gente consegue chegar nos números, nos indicadores, formar preço de venda, ter preço de venda competitivo, incluir todos os custos e despesas, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Silêncio total. Já me levantaram a plaquinha 2 vezes lá que meu tempo está esgotado. Pessoal, meia hora passa rápido, tentei focar em coisas principais aqui. Espero ter ajudado um pouco vocês, espero ter contribuído. Precisando, é um prazer poder estar aqui na CI ou no Sebrae à disposição de vocês, ok? Sucesso a todos, obrigado.